Olá! Grande parte da população mundial ou sente, ou vai sentir, ou já sentiu dor na coluna vertebral. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Existem diversos recursos, diversos métodos para se trabalhar as dores na coluna vertebral. Dentre eles, vamos abordar hoje as correções através de palmilhas proprioceptivas posturais. Essas palmilhas tanto ajudam a corrigir a postura, como também ajudam a adaptar gestos esportivos, prevenindo lesões e melhorando o rendimento do atleta. Então, as palmilhas proprioceptivas, elas são compostas de duas bases, onde existe uma base inferior e uma base superior. Essa base inferior, ela é adaptada, ela é colada nessa base superior, para que possa, de certa forma, dar o estímulo no pé do paciente. O pé é uma estrutura que está exposta a diversas sensibilidades durante o caminhar, durante a posição estática, e ele, de certa forma, é muito sensível às mudanças de pressão. Então, uma das alterações esportivas mais frequentes são as pisadas pronadas ou supinadas. Então, quem pisa para dentro tem uma pisada chamada de pronada, e quem pisa para fora tem uma pisada supinada. Existem diversos tênis que podem serem adquiridos para corrigirem e para adaptarem pisadas pronadas e supinadas. Na verdade, esses tênis eles só ajudam a adequar um pouquinho o sistema de amortecimento, mas uma correção de fato ele não faz. Essa correção deve ser feita com a palmilha. Então aqui temos um exemplo de uma palmilha, que essa palmilha ela tem dois esbarros laterais, ela tem um esbarro para a região interna e outro esbarro para a região externa. Então quando o paciente senta o pé nessa palmilha, o calcâneo, isso aqui dá uma fechadinha, tá certo? E estabiliza o pé tanto para ele não ir muito para dentro, como para ele não ir muito para fora. Essa palmilha proprioceptiva também tem um elemento aqui que estabiliza o médio pé, e tem um elemento na frente que estabiliza o antepé. Essa daqui é um exemplo de palmilha para um paciente ou um atleta que tem uma pisada pronada, ou seja, que ele pise para dentro. Então observa que nessa base inferior existe um elemento, um elemento de EVA, ele tem que ter uma densidade específica, tá certo? E ele tem a função de corrigir a pisada jogando esse pé mais para uma posição neutra. Então, quando o paciente ou o atleta ele pisa nessa região, tá, o calcâneo ele dá uma adaptada e cai um pouquinho mais para dentro. Essa palmilha ela é montada da seguinte forma: a base superior, tá, ela é colada nessa base inferior, e a partir do momento que essa cola ela adere na palmilha, tá, essa região aqui, ó, ela fica um pouquinho mais alta, e o pé do paciente ele tende a estabilizar um pouquinho, uma pisada mais neutra. Já o paciente que tem uma pisada supinada, ou seja, que pise para fora, tá? O elemento, observa que ele é colocado no outro lado, esse elemento de correção, entre a base inferior e a base superior. Então, a partir do momento que o atleta ou o paciente ele começa a pisar e o calcâneo ele toca nessa região, ele vai ter uma tendência para os pacientes que pisam um pouquinho mais para fora, de cair um pouquinho mais para a parte medial, tá? Ajustando essa pisada. Então, da mesma forma, aqui essa base superior, ela é colada nessa base inferior, e aqui nós conseguimos ajustar a pisada do paciente. Então, quando ela é colada, veja só que aqui não tem nenhum elemento de EVA, tem apenas uma estrutura de estabilização do calcâneo. Já na região lateral existe essa espuma aqui, ó, entre o elemento, a base inferior e a superior, que estabiliza a pisada do paciente, tá? Então temos dois exemplos bastante diferentes para um atleta que pisa para dentro, nesse caso, e para um atleta que pisa para fora. Uma outra alteração de postura que frequentemente pode gerar bastante dor de coluna são aquelas pessoas que pisam frequentemente só do lado direito ou só do lado esquerdo.
tá? Então, dentre os métodos de RPG, Pilates e outras técnicas de fisioterapia, a palmilha postural ela pode, de certa forma, gerar uma desestabilização, uma propriocepção, um estímulo para que o paciente ele possa vir ou mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. Então aqui nós temos um exemplo de uma palmilha onde essa base inferior ela tem esse elemento aqui, ó, que esse elemento vamos chamar de infracuboide, porque ele está abaixo do osso cuboide, que é um osso que fica na região lateral do pé, um pouco à frente do osso calcâneo. Então, a partir do momento em que esse elemento ele fica embaixo desse osso, ele estimula o paciente a desviar um pouquinho a sua postura para o lado contrário. Então, se o paciente ele tem um desequilíbrio postural em que ele pise mais, onde ele gere uma sobrecarga maior do lado direito, podemos colocar um elemento desse, que é o elemento infracuboide direito. Então esse elemento infracuboide, ele colocado nessa região, quando a palmilha ela é adaptada com a sua base superior, tá? A gente observa que aqui, ó, quando o paciente ele começa a pisar, esse encosto aqui, ó, medial e esse encosto lateral, eles dão uma fechadinha aqui na palmilha, fazendo com que o calcâneo do paciente ele estabilize, tá certo? E aqui, ó, após a colagem, a gente observa essa região aqui, tá? Que é o elemento infracuboide direito. Lembrando que, logicamente, a palmilha esquerda não vai ter esse elemento. Então vai ter só de um lado, que é o lado que nós queremos dar um estímulo para que o paciente desvie sua postura para o lado contrário. Bom, muitos pacientes eles também têm um desvio posterior do centro de gravidade. Esse centro de gravidade ele pode estar deslocado para frente ou ele pode estar deslocado para trás. Quando se tem uma alteração posterior do centro de gravidade, existe um outro estímulo que pode ser dado na palmilha. Então aqui é um elemento que fica embaixo do calcâneo, tá? Esse elemento ele é colado aqui na palmilha e é como se fosse uma espécie de salto alto. É como se a gente fosse desequilibrar um pouquinho o paciente para frente. Então a partir do momento em que o calcâneo encaixa nessa região, tá? Ele vai ter um estímulo de ser um pouquinho jogado para frente. E isso a musculatura vai começar a se adaptar e essa adaptação vai gerar uma nova programação de postura e ele vai corrigir. Então da mesma forma, aqui essa base inferior ela é adaptada nessa base superior, tá? Então essa base inferior esquerda ela é adaptada nessa base superior esquerda, tá? E aqui, após o sistema de fabricação da palmilha, de montagem, observa que essa região, tá? É uma região que ela vai ficar um pouquinho mais alta. Então a gente consegue observar aqui no perfil da palmilha, tá? Ó, essa adaptaçãozinha e que vai corrigir, vai gerar esse deslocamento do centro de gravidade para frente, gerando alteração no centro de gravidade que ele estava anteriormente acostumado a ficar. Então isso, adaptado a outras técnicas de fisioterapia, vai ajudar bastante a deslocar esse centro de gravidade para frente. Da mesma forma, se o paciente tiver uma alteração postural anterior e a gente precisa gerar um estímulo posterior, aqui na frente dessa palmilha, tá? Também pode ser colado elementos de EVA, que esses elementos de EVA aqui, ó, anteriormente, vai dar exatamente o estímulo contrário do que esse elemento posterior aqui. Bom, existem outras alterações mecânicas do pé do paciente, onde esse pé ele pode ser muito cavo. Então o pé que é cavo, ele tem um aumento da cava plantar, e existe o pé que é o contrário, que esse pé ele tem uma diminuição da cava plantar, essa cava ela desce, tá? E tudo isso gera distúrbios mecânicos que no futuro pode gerar algumas patologias e principalmente dor. O pé cavo ele é um pouco mais fácil de ser trabalhado do que o pé plano, porque um pé cavo
a musculatura debaixo do pé ela é bastante tensa, a pressão na região anterior e posterior do pé também é bastante aumentada, porque ele não encosta o pé de forma homogênea no chão, e a gente precisa ter alguma coisa na palmilha que preencha essa região do médio pé. Então aqui temos um exemplo de uma palmilha, tá? Que ela, da mesma forma das outras, tem esbarros mediais e esbarros laterais, e também tem um elemento, tá? Que ele serve para preencher a cava. Então, quando essa palmilha ela é montada, que essa base superior ela é encaixada nessa base inferior, aqui ó, a gente pode perceber que nessa região aqui do médio pé, tá, existe uma EVAzinho, ó, que ele de certa forma vai dar um preenchimento na cava plantar. Então aqui a gente, ó, observa que na montagem, tá, quando ela é totalmente colada, fica uma região um pouco mais alta aqui, e na região anterior também fica uma região mais alta, de forma que esse elemento aqui de EVA, ele de certa forma preenche a cava plantar. Isso aí o paciente ele vai ter muito mais conforto. A outra opção, tá, para alterações da mecânica do pé é quando o pé ele é muito plano. Então, quando o pé é plano, se torna um pouco mais complicado, porque esse arqueamento, essa descida dos ossos do pé gera uma compressão em toda a musculatura, em toda a região tendinha, em toda a região facial que está debaixo do pé. Então a única opção que existe é um levantamento desse arco plantar através de uma palmilha proprioceptiva postural, tá, e adaptativa. Então aqui é um elemento, tá, que esse elemento tem por função levantar o arco plantar. Então na montagem dessa palmilha, a base superior ela fica em cima da base inferior, e aqui ó, é como se fizesse uma meia lua dessa região aqui ó, é como se tivesse uma meia lua ajudando a levantar todos esses ossos que desceram, tá? Mesmo que o paciente ele não tenha alteração postural, ele pode usar somente uma palmilha estabilizadora. Então aqui tem um exemplo de uma palmilha estabilizadora, tá? Que ela não tem nenhum elemento de correção, nem para pé pronado, nem para pé supinado, nem anterior e nem posterior. Então ela tem apenas a base inferior e ela tem a base superior. E essa base ela tem 3 elementos de estabilização do pé. Esses esbarros laterais, tá, que a gente pode observar. Então, quando o paciente ele pisa, a palmilha, ela no decorrer do tempo, ela fecha um pouquinho, equilibrando aqui o retropé, o calcânio. Ela tem esse elemento aqui, ó, no médio pé, que estabiliza essa região medial do pé. Ela tem esse elemento aqui na frente, ó, que estabiliza o antepé. Então aqui é uma palmilha estabilizadora excelente. Ela dá muito conforto no caminhar, dá muito conforto na corrida e ajuda a prevenir algumas lesões. Bom, então com isso nós finalizamos nosso trabalho em relação à explicação dos elementos das palmilhas esportivas e posturais, né? Entrem no nosso site, tirem dúvidas, mandem e-mail, estamos dispostos a tirar qualquer dúvida que você tiver em relação às alterações posturais com palmilha. Obrigado.